Olá, amantes das artes, eu sou o João Valadares e se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, esse é o Recorte, o lugar onde conversamos sobre o que a gente mais gosta, arte. Você é nosso convidado a procurar temas, artistas, obras. Durante o vídeo, fique à vontade para comentar e completar as informações. A gente lê tudo e aprende muito com você. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Agora vamos entrar em um assunto impreciso e, para mim, que sou do teatro, até doloroso. O que você acha? O teatro participou da primeira fase do modernismo brasileiro? Aquelas ideias do manifesto antropofágico de irreverência e espinafração, de um retrato do universo tropical, da justa posição do arcaico e do industrial, da revelação do grotesco de nosso subdesenvolvimento e de uma paródia do ufanismo, estavam presentes no teatro do início do século XX? Ai, João, mas eu nem sei o que é ufanismo. Ufanismo é esse orgulho e patriotismo exagerados que elevam as qualidades e as belezas naturais do país, que até hoje alguns têm pelo nosso país, né? A verdade é a seguinte: cada arte pode elencar pelo menos um nome importante que representou no período heróico do movimento modernista, entre a explosão estética de 1922 e a crise econômica de 1929. Por exemplo, a música possui Vila Lobos, a pintura de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. A poesia e o romance tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade. O cinema fez suas primeiras experiências com Humberto Mauro na cidade mineira de Cataguases. Mas e o teatro? Bem, a verdade é que o teatro não esteve na Semana de Arte Moderna e sua renovação só começa de fato 2 décadas depois. Uma eternidade depois. Claro que os desdobramentos da Semana de Arte Moderna, não propriamente sua realização, trouxeram pelo menos um autor, Oswald de Andrade, que escreveu em 1937, entre outras peças, a excelente O Rei da Vela, que só seria encenada 30 anos depois, e o crítico de teatro Antônio de Alcântara Machado, esse bem menos conhecido, mas que fazia parte do círculo do historiador Paulo Prado, de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Se você quer saber mais sobre a participação de Paulo Prado, Oswald e Mário no modernismo e a própria Semana de Arte Moderna de 22, deixe aqui nos comentários e, dependendo do desejo de vocês, vamos preparar um recorte espinafrado e antropofágico, cheio de coisa bacana sobre esse movimento que mudou a arte e, por que não, a vida do brasileiro. Voltando ao tema do teatro, o que a gente precisa saber é que os artistas modernos questionavam o nacionalismo que comemorava em termos míticos a nação, a raça, a natureza e os velhos valores sociais. O que os artistas do modernismo propunham era uma visão que desmistificava tais valores, com a denúncia e um pessimismo mais realista frente aos acontecimentos. Para Décio de Almeida Prado, um dos maiores críticos teatrais da história do Brasil, Antônio de Alcântara Machado, outro crítico, mas mais velho, que escreveu entre as décadas de 1920 e 1930, ele trouxe, como modernista que era, a profecia de uma nova era estética que ainda iria nascer no teatro brasileiro. Na revista Terra Roxa e Outras Terras, enquanto faz a apreciação parcial das peças, ele busca redefinir o teatro, condenando em sua totalidade o presente em nome de um futuro que se pretende instaurar. No teatro, que tem até hoje, mas cada vez menos essa abordagem textocêntrica, mais focada na história em detrimento da construção estética da peça em si, o modernismo tinha muito o que quebrar. Antônio de Alcântara Machado percebeu isso e atacava principalmente as óperas, as temporadas francesas e as companhias vindas de Portugal. Era necessário cortar o cordão umbilical que ainda remetia ao período colonial do teatro e lançar uma nova orientação geral para a cultura brasileira. E quando ia falar das peças e companhias nacionais, ele ainda era mais crítico, denunciando o anacronismo da dramaturgia da época. Olha esse trecho de um artigo de 1926. A nossa comédia contemporânea nem chega a ser filha melhorada de O Demônio Familiar de José de Alencar ou de O Juiz de Paz da Roça de Martins Pena. É irmã delas. Tirante o ambiente, a linguagem é a reprodução fiel das mais velhas. O espírito e a fatura são iguaizinhos, defeitos gravíssimos. Aponto estes:
desnacionalização, banalidade, atraso técnico, repetição, ignorância da época e do meio, uniformidade, pobreza de tipos e cenários, a conclusão inapelável para o nosso teatro, alheio a tudo. Não acompanha nem de longe o movimento acelerado da literatura dramática europeia. O que seria um bem se, dentro de suas possibilidades, com os próprios elementos que o meio lhe fosse fornecendo, evoluísse independente, brasileiramente. Mas não. Ignora-se e ignora os outros, nem é nacional, nem é universal. Essas pérolas a gente encontra no livro Cavaquinho e o Saxofone, publicado em 1940. A última edição que eu encontrei desse livro é de 1983, tem alguns sebos aí pelo país, e que reúne artigos desse Antônio Alcântara Machado de 1926 até 1935. Enquanto procura uma brasilidade autêntica e moderna, Machado reflete sobre qual seria o gênero de teatro mais apropriado para captar o que as camadas populares têm de mais significativo. Não encontra esse modernismo nos meios tradicionais, mas o encontra de forma inconsciente no teatro de revista e no circo. Nomes como Mário de Andrade, Sérgio Millet e o próprio Antônio de Alcântara Machado falam com entusiasmo do palhaço Piolim, naquele momento integrante do circo Alcebiades e depois considerado um dos maiores palhaços do mundo, que diziam reunia todas as qualidades do grande palhaço: mímica, voz e invenção. Piolim tratava das questões nacionais com grande liberdade e extravagância, sem restrições estéticas e com certa ingenuidade, na maioria das vezes sem pretender ser inventivo e até honrando as tradições efetivamente nacionais, ou seja, de acordo com todas as pretensões modernistas. O ator mais famoso em 1922 era Leopoldo Frois, que entre 1915 e 1930 esteve em todos os holofotes teatrais. Alcântara Machado reconhecia suas qualidades dramáticas, mas rechaçava sua formalidade e lusitanismo, sua pronúncia portuguesada e seu repertório prioritariamente parisiense. Se você frequenta peças teatrais, sabe como é estar lá, rir ou se emocionar, fazer parte daquela reação conjunta que acontece na plateia. Sabe que falar de um assunto com 100 anos de distância e de uma arte tão efêmera como o teatro, em que nenhum registro substitui a experiência presencial do espetáculo, é sempre perigoso. Há sempre o risco dos esquecimentos. Quem eram, por exemplo, os atores das renovadoras peças de Shakespeare, de Ibsen, de Brecht, ou mesmo para gente nem tão distante assim, do Nelson Rodrigues? Quem eram seus atores, os cenógrafos? Bem, não dá para dizer que o teatro dos anos 20 não se modernizou de maneira alguma e era apenas lusitano ou então colonial. Por exemplo, Procópio Ferreira, um dos atores mais importantes do século XX no Brasil, estreou como ator em 1917. E uma das coisas que se diz sobre ele é que ele renovou a maneira de atuar nos nossos palcos. Uma grande obra como Mambembe, que Arthur Azevedo escreveu em 1904, ou seja, antes da Semana de Arte Moderna, já tinha a ideia de escárnio social e um certo despojamento cômico nacional e popular, mesmo que preservando um formato mais tradicional. Alcântara Machado, ele não reconheceu esses elementos, talvez porque ele buscasse todos em um único espetáculo. Mas o fato é que ele previu uma evolução dos textos de teatro que de fato só aconteceram mais tarde. Antes disso, o nosso teatro foi se modernizando principalmente através dos encenadores europeus que chegaram ao país fugindo do cenário da Segunda Guerra Mundial e passaram a atuar nas companhias nacionais. Talvez a mais importante delas, o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, em São Paulo. Esses encenadores universalizaram imediatamente a nossa encenação, atualizando com os elementos do realismo, do Stanislavski, do simbolismo, do expressionismo, mais vindo da dramaturgia, e do teatro épico de Brecht. Repetindo, todos esses aspectos estão mais próximos da encenação e não da dramaturgia. Mas e aí? Quando foi que a dramaturgia se modernizou no Brasil? Pausa para você pensar um pouquinho.
foi com aquele que é considerado pela maioria dos críticos e teóricos do teatro o maior dramaturgo brasileiro. Sabe quem é? Pausa para você pensar um pouquinho. Sim, é Nelson Rodrigues. E um desses encenadores europeus que fugiram da guerra para entrar na história do nosso teatro brasileiro. Sabe quem é? Esse é mais difícil, né? Pausa para você pensar mais um pouquinho. Foi o polonês Ziembinski. Vestido de Noiva, texto mais famoso de Nelson Rodrigues com a direção de Ziembinski, ganhou o status de marco em 1942. É consenso entre muitos críticos, entre eles Ian Michalski e Sábato Magaldi, que é ali onde começa o moderno teatro brasileiro. As possibilidades do texto fascinaram o polonês Ziembinski, que se uniu ao cenógrafo Tomás Santa Rosa para criar uma atmosfera expressionista, onde a luz e a cenografia criavam planos diferentes no palco, correspondendo aos 3 níveis em que a ação dramática se passa: o nível da alucinação, o nível da memória e o nível da realidade. Então você tirou os namorados da mulher de véu? Também você não se lembra de nada? Procure vê-la sem véu. Ela não pode ser uma mulher sem rosto. Tem que haver um rosto debaixo do véu. Daqui a pouco, você se lembra, Laide. Trevas. Luz no plano da realidade. Sala de operação. Pulso, 160. Pinça. Bonito corpo. Cureta. Casada, olha a aliança. Rumor de ferros cirúrgicos. Aqui é a amputação. Só milagre. Serrote. Rumor de ferros cirúrgicos. A memória de Alaide está em franca desagregação. Imagens do passado e do presente se confundem e se superpõem. As recordações deixaram de ter ordem cronológica. Apaga-se o plano da memória. Luz nas escadas laterais. 2 homens aparecem no alto das escadas, cada um empunhando 2 círios. Descem lentamente. A luz os acompanha. Um deles é gordo, ventre considerável, já entrado em anos. Usa imensas barbas negras, cartolas. O outro é um adolescente, lírico e magro. Ambos de negro, vestidos à maneira de 1905. Colocam os 4 círios, acendem. Depois do que cumprimentam-se e vão se ajoelhar diante de um cadáver invisível. Fazem o sinal da cruz com absoluta coincidência de movimentos. Os 2 cavalheiros estão no plano da alucinação. Luz no plano da memória. Alaide e a mulher de véu. Mulher de véu. Mas com Pedro você errou. Alaide, ar de deboche. Vou me casar com ele daqui a 1 hora, minha filha. Temos de ressaltar que a façanha foi realizada por um grupo de atores amadores, mas com um diretor que exigiu muitos ensaios, bem mais do que as companhias profissionais que não tinham tempo nem dinheiro para se dedicar a um processo mais longo de criação. Ainda teremos um vídeo só sobre Vestido de Noiva e, claro, toda a importante obra do Nelson Rodrigues, que também inovou, trazendo ao palco o bicheiro, a cartomante, o futebol, o jornalista, os populares e a classe média carioca. Além da audácia proposta de ressignificar e modernizar a tragédia e alguns mitos gregos para a realidade brasileira. A partir dos anos de 1940, viria ao palco as peças de Dias Gomes, entre elas O Pagador de Promessas, Jorge de Andrade como Amor à Tore, Jean Francisco Guarnieri da ótima Eles Não Usam Black Tie, Ariano Suassuna, que todo mundo conhece porque a peça Alto da Compadecida, sucesso na década de 1960, se tornou um dos filmes mais importantes da retomada do cinema brasileiro no ano 2000, e claro, Augusto Boal, que é o homem de teatro brasileiro mais conhecido fora do Brasil. Deixem nos comentários quais dessas obras e autores vocês gostariam que a gente conversasse por aqui. Cada um deles mais pesadão que o outro. Olha só, hashtag Nelson Rodrigues, Dias Gomes, Ariano Suassuna,
Deixa aqui #AugustoBoal. Passando por alto aqui por alguns dos autores mais proeminentes da década de 50 e 60, Dias Gomes e Jorge Andrade trataram sem rodeios do messianismo ingênuo e cruel das populações rurais marginalizadas. Ai, João, mas o que é messianismo? É a crença na vinda ou no retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais, que trará paz e prosperidade na Terra. Inaugurando uma nova era no Brasil, o messianismo se configurou como um tipo de movimento popular em que são fundidos o sentimento religioso com a ação política. Revelar esse messianismo ingênuo das classes marginalizadas parecia uma atualização a ser feita. Talvez por isso, a adaptação de O Pagador de Promessas para o cinema ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1962. Também foram modernos no sentido de usar estéticas diferentes na construção do texto, como o épico, o trágico, o cômico e, claro, o dramático. O trabalho de Dias Gomes e Jorge Andrade, junto a outros autores de teatro como Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e Lauro César Muniz, culminou na modernização estética da telenovela brasileira nos anos de 1960. Bem, agora chegou a hora de dar um passo atrás. Antes desses importantes nomes terem a projeção e o status de dramaturgos na fase de consolidação do modernismo, entre as décadas de 1940 e 1960, nosso teatro já havia ganhado um texto que se pode dar a essa chancela de modernista. O único que parece conter o novo e o velho modernismo, aquele da década de 60 e o da semana de 1922. Trata-se de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, escrita em 1933, publicada em 1937, mas só levada aos palcos em 1967 pela lenda do teatro brasileiro José Celso Martinez Correia. Muito nome, muita peça, muita referência. Quem já é familiarizado com teatro deve estar acompanhando, mas quem não é, deve estar sob o efeito do empuxo, boiando no mar da história teatral brasileira. Calma que agora a gente vai aprofundar. Como já foi dito, a renovação cênica moderna antecedeu a dramatúrgica. Estamos falando do século de grandes encenadores no Brasil e no mundo, cânones que eu não vou citar porque já está bom de referência nesse vídeo. Fato é que antes de pensar em dramaturgos e atores, devemos pensar em diretores e cenógrafos. Assim como tudo que a gente falou até agora, partindo da semana de 22, voltando ao Mambembe de Arthur Azevedo no início do século, do Marco de Vestido de Noiva à concretização da geração de 60 e da montagem do Rei da Vela mais de 30 anos depois de ser escrito, o modernismo no teatro brasileiro não tem uma ordem muito constante. Tudo se deu de uma maneira meio desordenada mesmo, avançando, retrocedendo, com iniciativas às vezes meio antagônicas, mas quase todas de um caráter individual. Curtiu esse conteúdo? Comente com suas dúvidas e sugestões. Se ainda não fez, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative as notificações. Um beijo e até a próxima!